Olá meus irmãos, eu sou Alexandre Comino e esse é o segundo vídeo da série Eu Indico Você Ler. Estamos falando sobre a obra de Rubens Saraceni, que é dividida em três partes. A primeira parte, livros doutrinários, a segunda parte, os romances mediúnicos psicografados, e a terceira parte, os livros de magia. Então aqui está a segunda parte da obra do Rubens, os livros de romance psicografados. Então por onde começar a leitura dos romances psicografados da obra de Rubens Saraceni? Você deve começar pelo Guardião da Meia-Noite. Aqui eu estou com uma edição antiga do Guardião da Meia-Noite, mas todos os livros do Rubens são publicados pela editora Madras. Então vai aparecer aqui no vídeo, aqui ao meu lado, a capa do Guardião da Meia-Noite pela editora Madras. Esse é o livro para você começar a leitura dos romances mediúnicos de Rubens Saraceni. Depois do Guardião da Meia-Noite, então você pode ou você deve ler na sequência do Guardião da Meia-Noite o Cavaleiro da Estrela Guia. Isso é uma ordem de leitura, por quê? Porque esses livros são introdutórios a esse universo espiritual da Umbanda sobre a ótica de Rubens Saraceni, onde você começa a ser introduzido no universo dos guardiões das religiões e os guardiões da Umbanda, que trabalham aqui como Exu, e as guardiãs que trabalham como Pombagira. Ou seja, o livro Cavaleiro da Estrela Guia, ele se cruza com o Guardião da Meia-Noite. No Guardião da Meia-Noite aparece um Cavaleiro da Estrela Guia para ajudar ele. E no Cavaleiro da Estrela Guia, ele vai ao encontro do Guardião da Meia-Noite. Esse livro Cavaleiro da Estrela Guia, ele é um conjunto. Então ele é grande, ele tem aqui 600 páginas, são 3 livros. Então, antigamente, quando o Rubens publicou pela primeira vez, o Cavaleiro da Estrela Guia era dividido em 3 livros. Volume 1, que era o Cavaleiro Encarnado. Volume 2, a Iniciação no Amor, era depois do desencarne, o equilíbrio do Cavaleiro no Astral. E o volume 3, o Mergulho nas Trevas, é quando o Cavaleiro descia nas trevas, onde estava acontecendo uma grande organização dos guardiões, na época em que estava também se preparando para criar uma Umbanda no astral e do astral para a matéria. Esses 3 livros estão aqui, Cavaleiro da Estrela Guia. Se você começar por Guardião da Meia-Noite, Cavaleiro da Estrela Guia, você já tem um bom norte para a obra de Rubens Saraceni. Para você ter uma ideia do que são esses guardiões, comece por esses 2. Existe um livro na obra do Rubens muito curioso, Diálogo com o Executor, que é algo que aconteceu com o próprio Rubens Saraceni. Então, houve uma época na vida dele em que uma das suas filhas teve uma dificuldade de saúde, ele identificou que tinha uma demanda relacionada àquilo. A partir daquela demanda houve um envolvimento com espíritos obsessores, com entidades das trevas, etc. E aqui ele relata no Diálogo com o Executor e mostra também o que o Rubens fazia muito, que era uma descida para resgate de espíritos sofredores. Nesse livro, não precisa ter lido nenhum antes, mas o Diálogo com o Executor é uma leitura forte, que fala. Muitos livros do Rubens falam sobre sexualidade também, nesses romances, o que foi alvo de crítica de muitas pessoas, mas é algo que está muito mal resolvido entre nós, essa questão. E aí, nessa sequência, seria interessante ler 2 livros. O Oráculo de Delfos, então é uma história que acontece na Grécia, exatamente sobre o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos que trazia aquela insígnia, conhece-te a ti mesmo. O Oráculo de Delfos que foi aonde foi revelado que Sócrates era o homem mais inteligente da sua época, e por causa desse oráculo e das pitonisas, Sócrates começou a sua caminhada. Mas esse não é um livro sobre Sócrates, é um livro sobre as primeiras encarnações de Hashmeir. Então esse livro, Hashmeir, o Guardião das 7 Portas, esse livro, Hashmeir, é um livro, depois do Guardião da Meia-Noite, é um livro introdutório ao universo dos guardiões, porque o Rubens tem uma série de livros sobre guardiões. Então esse é um livro introdutório sobre a série, para você entender que universo é esse, o universo dos guardiões. Esses livros
E aí nesse universo de Guardiões você tem, por exemplo, uma trilogia que mostra a origem de alguns Guardiões em uma outra era, talvez num outro mundo, num outro lugar, numa era chamada Era Cristalina. Talvez lembre um pouco aquilo que é dito sobre Atlântida e Lemúria, não importa, eles dizem que é uma outra era. Então você tem, por exemplo, o Guardião das Sete Encruzilhadas, é um espírito que a última encarnação dele foi nessa outra era. E ele fala que ele está tanto tempo sem vir na crosta que quando ele sobe ele diz: eu não sei se foi nesse mundo que eu vivi. Minha última encarnação foi tanto tempo atrás, eu não sei que mundo que é esse, não sei se é nesse mundo aqui não. Porque isso tudo é muito diferente do mundo que eu vivi. Ele descreve o mundo que ele viveu numa era em que tudo era regido por uma energia diferente, que a prática da magia era uma coisa natural. Nessa mesma pegada, nesse mesmo ritmo de outra era de Guardiões, a gente tem os Templos de Cristais. E a gente tem o Guardião dos Caminhos, que é a história do hierarca, do responsável pela linha de Tranca-Ruas. Sua última encarnação foi numa outra era, numa outra realidade. Tá aqui. Se você acredita ou não, se você entende ou não, se você acha, não importa. Há uma mensagem aqui e há um universo, esse universo que compreende o mundo desses guardiões que permeia a literatura de Rubens Saraceni. Nesse universo dos guardiões, eu vou citar alguns aqui, ó. Guardião das Sete Cruzes. É Exu das Sete Cruzes. Não precisa ter lido nenhum livro antes, mas se você ler esses que eu recomendei, fica mais fácil de entender que universo é esse. O Guardião do Fogo Divino. Aí você tem o Guardião do Amor, o Guardião da Sétima Passagem, o Guardião da Pedra de Fogo. Você tem aqui o Guardião Sete Chanceler do Amor. É ótimo esse livro. É tipo Abaixa a Hipocrisia. Muito bom. E numa outra pegada tem um romance aqui muito interessante chamado Aprendiz Sete, o Filho de Ogum. É um romance onde ele entra numa realidade que é uma realidade de Ogum, que não é uma realidade humana. Ele mostra como é que as coisas acontecem naquela realidade de Ogum. Entre esses livros psicografados pelo Rubens, há muitos que não são de Umbanda, que não são exatamente de um guardião, e que não entram no mérito da religião de Umbanda e nem desse universo que a gente está acostumado. Como O Protetor da Vida é um livro que fala sobre algo que aconteceu na época de Jesus. A Princesa dos Encantos, O Domínio dos Sentidos da Vida, ele conta uma história romanceada sobre Sócrates após o desencarne, onde ele vai encontrando vários anjos e cada anjo vai ensinando uma coisa diferente para ele. Eu fiz o prefácio desse livro, eu fiz o prefácio de alguns livros do Rubens, que a gente pode falar sobre isso em outro momento. A Lenda do Sabre Dourado, muito bom. A Longa Capa Negra. Depois a gente pode pegar alguns romances e citar um pouquinho da sua história. A ideia agora é dar uma ordem de leitura. Então comece por aqueles, depois você pode ler de tudo. Curiosidade. Nessa série de Guardiões, especialmente nesse livro, Os Guardiões dos Sete Portais, ele acompanha várias encarnações do Hashmeir, que começam lá no Oráculo de Delfos, uma encarnação do Hashmeir. Aqui o Hashmeir é um sacerdote. Nesse livro mostra várias encarnações do Hashmeir e ele vai acompanhando várias encarnações de milênios atrás até os dias de hoje. E ele chega a acompanhar a encarnação em que o Hashmeir é o Cavaleiro da Estrela Guia. Então esse livro e alguns livros como o Guardião das Sete Encruzilhadas, eles se encontram com esse iniciado mostrando várias encarnações de um mesmo espírito, que é o Cavaleiro da Estrela Guia, que aparece no Guardião da Meia-Noite, que aparece aqui no Cavaleiro da Estrela Guia, que aparece aqui no Guardião dos Sete Portais, ele aparece lá no Guardião das Sete Encruzilhadas, e esse Cavaleiro da Estrela Guia, ele aparece aqui no Cavaleiro do Arco-Íris.
Então, o Cavaleiro do Arco-Íris é a última encarnação do Cavaleiro da Estrela Guia. Esse livro é um livro de fôlego, é um livro de 800 páginas do Cavaleiro do Arco-Íris, mas para facilitar a sua vida, agora já depois de desencarnado o mestre Rubens Saraceni, o primeiro capítulo desse livro, a primeira parte desse livro foi publicada agora, chamado O Mistério do Guardião do Arco-Íris. Esse livro foi publicado na última Bienal, nós estamos aqui em 2016. É um livro pós-desencarne do Rubens. Esse é um livro inédito após o desencarne do Rubens, é esse aqui, O Guerreiro do Sétimo Sentido. É um livro que fala muito sobre sexualidade, o sétimo sentido tem a ver com a sexualidade. Então, se você tem muitos pudores, é melhor não ler esse livro não. Mas se você está interessado em alguma coisa, que rola no astral sobre isso? Está aqui, O Guerreiro do Sétimo Sentido, publicado apenas após o desencarne do Rubens Saraceni. E esse livro, ele tem algo muito curioso. Ele começa assim: Rubens Saraceni foi dormir e ele sonhou. E o que ele sonha é esse livro. E no final do livro ele acorda e ele sonhou um livro. Existe um livro aqui chamado A Jornada do Mago. Esse A Jornada do Mago foi reeditado pela editora Madras. Eu não estou com o livro aqui. O livro chama-se Guardiões da Lei Divina. Pá! Guardiões da Lei Divina, aqui pra gente. É o mesmo, A Jornada do Mago. Esse livro, A Jornada do Mago, o Rubens falou pra mim. Guardiões da Lei Divina. O Rubens falou pra mim que ele sonhou esse livro. Então ele me disse que ele deitou, dormiu, em algumas horas ele sonhou o livro inteiro. E aí quando ele acordou, o pai Benedito encostou do lado dele e falou: filho, agora senta que nós vamos começar a escrever tudo isso que você sonhou. E aí ele começa a psicografar, porque ele não está escrevendo pela lembrança do sonho. O pai Benedito vai romanceando tudo aquilo e vai psicografando, é como se ele tivesse visto. Então, isso era algo muito peculiar na mediunidade do Rubens, que aconteceu na Jornada do Mago, que é os Guardiões da Lei Divina, e que no Guerreiro do Sétimo Sentido está muito claro, porque ele conta que ele está indo dormir. E no final ele conta que ele está acordando. Então, é um livro de revelação e que acontece ali na época dos faraós. Eu sou Alexandre Comino. Esse foi o nosso segundo vídeo, aonde eu indico você ler. Axé. Até o próximo.